Vamos me ajudar aí. O tema dessa noite é recuse-se a desistir. Quantas vezes no nosso momento de vida, no nosso momento lá fora, no trabalho, nos relacionamentos, vem esse pensamento de desistência. E essa passagem, o apóstolo Paulo está encorajando a igreja de Galácias. Ela estava com um problema de frustrações, de lutas, de perseguições. Alguns irmãos, na comunhão do corpo de Cristo, estavam retrocedendo. Alguns irmãos estavam desistindo da fé. Alguns irmãos estavam desistindo daquilo que eles haviam caminhado há algum tempo. E esse texto vai falar sobre isso. Recusar. Não é um confronto esse texto. Ele é uma palavra de encorajar você. Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, para que você saiba que cansaço é normal sentir. Sentir vontade de parar é normal sentir. Agora, você deixar ser conduzido pelo cansaço, deixar ser conduzido pela desistência e você parar, aí que está o problema. E o apóstolo Paulo vai trazer uma mensagem para o seu coração nessa noite que vai tocar seu coração em nome de Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 9 a 10 diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. O apóstolo Paulo está falando para a igreja. Essa mensagem, talvez, você não está congregando em algum lugar, você está aqui visitando hoje, mas eu quero falar para você, essa palavra também é para você. É uma palavra para que você encoraja a não andar sozinho, mas andar com o corpo de Cristo. Amém? Vamos, feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que toda a resistência, tudo aquilo que possa atrapalhar essa palavra de chegar ao coração dos Teus filhos, caia por terra agora em nome de Jesus. Que esse ambiente esteja liberado, para que a palavra do Senhor, como uma semente poderosa, caia nos corações dos Teus filhos, assim como caiu na minha, e tem dado frutos, ó Pai, e que essa palavra possa dar frutos, ó Pai, lá fora, na sua vida, na vida da igreja, e na vida do relacionamento de cada filho Teu aqui nessa noite, em nome de Jesus, aleluia, amém. Como eu falei, você pensar em desistir, todo mundo pensa, só que o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, não nos cansemos de fazer o bem, recuse a parar, recuse a desistir, porque nós vivemos num mundo onde é comum você desistir, é algo que todo mundo passa por um obstáculo, passa por uma dificuldade, começa a desistir, e a desistência vem de sonhos, vem de chamados, casamentos, vem até da própria fé, e da pior das hipóteses, as pessoas desistem da sua própria vida. Algumas pessoas cansam tanto, mas tanto, que elas pedem socorro, mas não conseguem comunicar, elas tiram a sua própria vida. Eu quero falar para você, o inimigo sabe, ele sabe que ele não pode tocar no novo, daquele que nasceu de novo, uma pessoa convertida a Jesus, mas ele não toca para destruir, mas ele começa a tocar de uma forma que faz você cansar. Ele coloca algumas coisas no seu coração, coloca algumas mensagens na sua mente negativa, que faz com que você comece a cansar. Eu quero falar para você, Deus hoje traz um recado para você. Qual que é o recado? Recuse a desistir. Permaneça naquilo que o Senhor te chamou. Talvez você começou a fazer algo e ainda, até hoje, você não vê o fruto daquilo que você começou. Eu quero falar para você, todos aqueles que não param por meio do caminho, mas continuam até o final, Deus faz com que a colheita chegue. Agora você precisa crer num Deus Todo-Poderoso, que Ele faz as coisas acontecer. Eu estava preparando uma ilustração e eu
gosto muito de contar a história, porque a história ajuda muito você a compreender a sua vida e você não esquecer daquilo que está sendo falado aqui. A águia, ela é um dos animais que tem uma visão de alcance e é uma que dura mais tempo, que vive mais tempo, vamos dizer assim. Ela é excepcional em vários detalhes, mas eu quero falar uma para você. Ela se renova, como na quarta-feira aqui, a quarta do renovo. Tem um momento na vida da águia que ela tem que tomar uma decisão. Ou ela se entrega, por causa das dificuldades que ela vai estar passando já, ou ela supera, fazendo algo terrível com ela. O que ela faz? Em média de 35 anos, a águia, olha o tanto que ela vive, as unhas dela começam a crescer demais, e começa a ficar tudo torta, e o bico também cresce muito, que atrapalha a fazer as caças. Então, nesse momento, ou ela se entrega e morre, porque ela vai perdendo a habilidade, ou ela faz a coisa para alguns que é terrível. Ela sobe num penhasco, no mais alto, e se coloca no lugar mais alto. Primeira coisa que ela começa a fazer, ela começa a arrancar as penas. Ela arranca todas as penas. Depois, com o bico torto, ela vai nas unhas e tora todas as unhas das garras. Depois ela começa a bater o bico na pedra até quebrar. Ela fica até a reconstrução das penas nascer de novo, da unha crescer, do bico crescer. 70 dias nesse processo. Mas ela descobriu um processo para continuar, um processo para não parar. Eu quero falar para você, muitas vezes nós estamos passando por momentos dolorosos, nós não vemos resultados, nós não vemos uma solução, mas Deus, Ele está trabalhando no seu profundo, no seu coração, desenvolvendo aquilo que você precisa desenvolver para que alcance voos mais altos. Estão comigo? O processo pode ser doloroso, a dificuldade pode ser muito grande. Eu quero falar algo para você, eu falei semana passada, eu falei no acampamento também. Muitas vezes, aquilo que você está vivendo hoje, você pensa, eu não consigo. Eu quero falar, quando o propósito é grande, você pode ter certeza que o obstáculo e aquilo que Deus tem para você, vai se levantar contra você. E não vai ser pouquinho não, vai ser muito. Mas se você permanecer no Senhor, e se você continuar nesse processo, você vai ter a vitória. Porque quem luta as suas lutas não é só você, porque você não está sozinho. É o próprio Deus que está com você. O grande problema dessas pessoas que desistem é porque elas esquecem que Deus está com elas. É Ele que vai capacitar, é Ele que vai dar a palavra de conforto que você precisa. Assim como a águia, nós também na nossa vida cristã, nós passamos por dificuldades. Nós passamos por momentos que nós isolamos, nós passamos por momentos que nós não conseguimos relacionar com pessoas, mas é nesse momento que Deus está gerando algo que vai surgir lá na frente. Mas você não pode o quê? Parar, como o texto está falando aí para nós. Ele fala, olha, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Tem um tempo. O tempo não é seu, o tempo não é da sua família, ou o tempo de uma pessoa que fala para você. O tempo é de Deus. E muitas vezes nós não sabemos como proceder no momento que a gente está de formação. Mas eu quero falar para você, como eu falo para mim constantemente, vai passar. E Ele vai dar a vitória. Porque eu não estou sozinho e você também não está sozinho. O que determina o seu futuro não é quantas vezes você caiu, mas quantas vezes você decidiu se levantar. Você já viu pessoas? Teve uma época da minha vida que eu só levava rasteira. Eu levantava e falava, agora eu estou, outra rasteira de novo. Começar de novo. Levantava de novo, passava 2, 3 anos, outra rasteira. Mas eu aprendi logo cedo. Porque você pode até cair, mas você não precisa permanecer. Todas as vezes que você cair, toda vez que você errar, ou toda vez que alguém errar com você, não pegue aquilo ali para te prender naquela fase. Mas levanta de novo, sabendo que o Senhor vai te conduzir a lugares novos. Amém? Eu quero compartilhar 3 coisinhas rapidinhas com você,
Mas a primeira é recusar a desistir quando o cansaço bate. O cansaço é natural, como eu falei. O que significa o cansaço na vida de alguém? Pode ser um peso, pode ser uma dificuldade. Tem pessoas que cansam na obra e cansam da obra. Tem pastores, tem líderes, tem alguns obreiros que começam muito animado na igreja, começa vibrando, começa servindo com muita alegria, mas com determinado tempo aquilo ali vai ficando difícil, porque nós começamos a comparar, olhar para um, olhar para o outro, ver você entregando, o outro não está nem aí, ou você começa a comparar, então eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou na igreja quando der, eu vou fazer o que eu quero fazer, porque o outro está fazendo do mesmo jeito. Eu só quero falar para você, quando você olha para essa situação dessa forma, sabe o que vai acontecer? O inimigo vai te parar. Muitas vezes nós estamos prestes, ou um passo da nossa vitória, mas devido a uma atitude errada do nosso coração, nós paralisamos ou muitas vezes nós retrocedemos. Eu quero falar para você, o cansaço pode bater, o cansaço pode tentar te parar, mas você não vai na sua própria força, você vai na força do Senhor. É Ele que te dá força, amém? Olha, não é pecado você sentir cansaço. É pecado você pegar o cansaço e você paralisar pelo cansaço. Porque muitas vezes o cansaço vai produzir algumas coisas na nossa mente. Duas coisas podem levar ao cansaço. Quando você pratica o bem e não tem nenhuma recompensa imediata. É uma primeira situação. Você está praticando bem, você está fazendo as coisas corretas, você está servindo, mas nada acontece. Não tem reconhecimento, não tem nada, ninguém falando nada para você. E você não tem recompensa imediatas. Você começa a falar, vou desistir. Segundo, você faz o bem para as pessoas que foram beneficiadas pelo seu bem, elas não reconhecem. Quando você olha para essas duas situações, o cansaço chega e faz você parar. Eu quero falar para você, por isso muitos estão cansados na obra e da obra. Primeiro, não acontece do jeito que ela quer. Como eu falei, muitas vezes você pode estar passando por um processo, porque Deus está te formando. Muitas vezes você está no meio de muitas pessoas e nada está acontecendo. Mas eu quero falar para você, vai acontecer, em nome de Jesus. Olha, sabe como que tem pessoas no nosso meio, no mundo? Existem pessoas que fazem mal, tem pessoas que pagam o mal com o bem, tem pessoas que pagam o bem com o bem e tem pessoas que pagam o mal com o mal. É a lei da olho por olho, dente por dente. Mas nós cristãos, nós não devemos agir dessa forma. O apóstolo Paulo nos fala, olha, fazer o bem, pagar o mal com o bem, jamais nos cansarmos de fazer o bem. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo para você. Se você continuar praticando, você continuar fazendo aquilo que agrada o coração do Senhor, Ele vai derramar uma porção nova sobre a sua vida. Paulo, ele está nos instruindo aqui, para que você não retroceda, para que você não desista. Ele pega na Bíblia, está cheio de pessoas de referência para nós, que cansaram. Eliseu, Elias, Jó, Davi, todos eles cansaram. Por que eles cansaram? Porque tem dificuldade. Viver no corpo, viver na sociedade, viver com pessoas, exige não só olhar para as pessoas, mas exige olhar para o autor da nossa vida. Porque é Ele que escreve a sua história. É Ele que está escrevendo a minha história. Agora o problema não é sentir vontade, como eu falei, de parar. O problema é você parar. Porque tem gente cansada de esperar. Pastor, mas lá fora, na minha vida, eu tenho trabalhado tanto tempo no local, eu faço tudo direitinho, mas eu estou cansado, porque eu estou esperando e nada acontece. Eu sou o melhor funcionário, ou eu tenho minha empresa, faço o melhor para os meus clientes. Tem pessoas que estão cansadas. Tem pessoas que estão cansadas de tentar de novo.
cansada de tentar e fazer e as coisas não acontecer. Mas eu quero falar para você, o céu honra aquele que continua mesmo ferido, aquele que continua mesmo sofrendo consequências, machucado no meio do caminho, porque a vitória, ela é certa para aqueles que não desistem. Amém? Todos nós enfrentamos lutas, perseguições, dificuldades. Uma das maiores tentações na caminhada cristã não é o pecado, como algumas pessoas pensam. O grande problema na jornada, na caminhada cristã, é você desistir, é você parar. Porque muitas pessoas falam, mas o pecado sim, o pecado atrapalha tudo. Mas muitas vezes o diabo, ele coloca coisas, o inimigo coloca coisas não para você ser destruído, mas ele coloca coisas para você ir cansando. Você cansa de uma forma que você pega e fala, não, agora parei. E quando você para, você deixa de fazer aquilo que é bom de ser feito, você começa a enfraquecer, você começa a retroceder. É a mesma coisa quando você está junto de uma... Você não, né? A lenha está junto com o braseiro. Você está ali, está lá a brasa, você pega uma e tira do meio e coloca distante do grupo que está ali pegando fogo. Aquela brasinha, ela vai ficar um determinado tempo. Ela vai se apagando, vai esfriando até morrer. O diabo, ele tem feito isso, o inimigo tem feito isso no meio das igrejas, no meio do corpo de Cristo, fazendo com que as pessoas não sejam destruídas, mas pequenas coisinhas, pequenas raposinhas, fazendo com que essas pessoas desistem daquilo que o Senhor tem para a vida delas. Nós temos duas coisas importantes na nossa vida quando nós somos cristãos: o dia que nós nascemos em Cristo e o dia que nós descobrimos o propósito pelo qual nós nascemos. É uma coisa que você precisa pedir para Deus todos os dias: Senhor, qual que é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Porque eu quero continuar. Está difícil, tem luta, tem perseguição, tem dificuldades, mas eu não vou retroceder, eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer. Recuse a desistir quando não estiver vendo o resultado. É o próximo tópico que eu quero compartilhar com você nessa noite. Imagina, um agricultor, ele planta uma semente, amanhã já não tem fruto, amanhã não vai nascer fruto. Ela depende do quê? De um determinado tempo. Existe algo acontecendo lá na semente, no invisível, que você não consegue ver. Você vai saber que vai ser gerado algo se você continuar cuidando, se você continuar adubando, se você continuar tratando ali daquela terra, e depois que brotar, você continuar trabalhando ainda. Aí sim, com o passar do tempo, o fruto vai acontecer. Vai ter o fruto, mas você precisa o quê? Continuar cuidando da planta. A mesma coisa é com a sua vida espiritual, a sua jornada de fé. Se você anda de qualquer jeito, você anda sem preocupar com os cuidados que precisa ter, de uma certa forma o inimigo vai entrar nesse processo e vai fazer com que a areia seja jogada nas engrenagens, para que você não continue e canse. A pior coisa que tem é você fazer algo e algo com ferramentas erradas. Se eu quero derrubar essa parede, eu te der uma pá para você, você vai derrubar aquela parede com a pá? Pode até derrubar, mas vai demorar muito tempo. Mas para derrubar essa parede, você precisa de uma marreta. E se a marreta começar, você vai abrir um buraco e logo tudo vai cair. Na mesma coisa, a nossa vida cristã. Tem pessoas se cansando, tem pessoas retrocedendo, porque elas têm usado ferramentas erradas para se permanecer de pé. Tem ambientes errados, conversas erradas, pessoas erradas. E cada palavra negativa vai fazendo com que você retroceda. Quem está comigo? Muitas pessoas começam até bem, mas para no meio do caminho. Esse é o problema. Começa bem, começa animado, começa empolgado. Tinha um Daniel Goldrin que falava, alguns anos atrás, não vou nem falar quantos anos, mas ele falava assim, que quando uma pessoa entra em um ambiente, ele é que nem um balão cheio. Ele fica feliz, ele está cheio, está alegre, mas passando um determinado tempo, as pessoas estão ali, as situações, as dificuldades, vai fazendo com que vai murchando. Passa algum tempo,
Aquela pessoa que estava cheia de Deus, mas por causa das pessoas erradas, de vozes erradas, ela está uma bola murcha igual aquela negativa que estava falando. Eu quero falar para você que nós temos que começar bem. Nós temos que continuar bem na nossa jornada cristã, porque a volta de Cristo está aí. Você não pode brincar de cristão. Você não pode brincar de igrejinha. Há uma responsabilidade minha como pastor de te falar: olha, se tem sentimento de você parar, em nome de Jesus, recuse isso e continue, porque o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Nos evangelhos do Novo Testamento conta a história de um paralítico. Esse paralítico estava em Cafarnaum, estava bem distante da casa onde que Jesus estava, mas ele ouviu falar que Jesus estava na cidade, e ele estava ensinando, e pessoas estavam ouvindo, e pessoas estavam sendo curadas, e pessoas estavam sendo transformadas. Esse homem recusou permanecer do jeito que ele estava. Ele estava paralítico, estava numa cama, mas ele não tinha condições de ir até Jesus. Mas ele teve 4 amigos que ele convenceu: olha, me põe nessa maca, cada um pega de um lado e me leva até Jesus. Imagina, eu não sei a situação que você está passando hoje, mas o Deus a quem eu sirvo sabe tudo a respeito de você. Ele sabe como você chegou aqui nessa noite. Ele sabe a sua história. Ele sabe o seu sentimento de desistência. Ele sabe o seu sentimento de quando você está sozinho. Ele sabe quando você está ali, está chorando, você quer uma resposta. Mas eu quero falar para você: Ele pode operar um milagre na sua vida, se você recusar desistir, se você decidir continuar, assim como esse paralítico fez. Aqueles amigos pegaram aquele paralítico e colocou, e foram. Imagina uma distância, vamos colocar bem longe, lá no final do Las Vegas, lá no 2, atravessa o rio, tal, sobe para lá. Quem não conhece Bela Vista não vai saber nada que eu estou falando, mas vem para cá. 4 pessoas pegando. E quando essas pessoas chegam aonde Jesus estava, o texto fala que existia uma grande multidão. É multidão, para tudo quanto é lado. Tinha pessoas na porta, tinha pessoas na janela, e aqueles 4 amigos chegaram e ficaram olhando uma brecha, um lugar para entrar com aquele paralítico. Só pensando, não tem no texto. Eles podem ter cansado, dores, cansaço de carregar aquele amigo dele, e chegou ali, podia ter falado para o paralítico: olha, nós fizemos a nossa parte, nós chegamos aqui, mas é impossível chegar até Jesus, vamos voltar. Não dá, não tem como. Olha aí a situação, olha o tanto de gente. Aquele paralítico olhou e falou assim: olha, por que eu sei que aconteceu isso? Porque o texto fala que Jesus, vendo a fé deles, diz: levanta, toma a tua maca e anda, porque a tua fé te curou. Aqueles homens ouviram, né? O paralítico falando: não, acha um jeito. Olha lá em cima, vamos em cima da casa, lá tem um buraco. Abre mais um pouquinho e desce. Eu vou ficar bem de frente para Jesus, e vou olhar para Jesus, e vou pedir para que Ele me cure. Foi isso que aconteceu. Muitas vezes, a dificuldade a qual nós estamos encontrando, para poder superar, basta uma atitude de ir até a fonte e de permanecer na presença do Senhor. Quantos estão comigo? Quantos entenderam? Talvez há orações que parecem silenciosas. Você tem orado e nada tem acontecido. Eu quero falar para você: Deus está trabalhando no invisível, porque na hora certa vai chegar. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, mas é no tempo dele, e o tempo dele é perfeito. O tempo dele é exato para poder acontecer tudo que vai gerar aquele sonho que está dentro do seu coração, e não é o seu. Sabe que, mas tem problemas. Quais são os problemas da maioria das pessoas? Muitas pessoas param. Elas começam a orar porque nada está acontecendo, está tudo em silêncio. Ora, nada acontece, para. Começa a servir um tempo na igreja, vem com alegria, começa a servir, mas
vê que as outras pessoas não fazem com a mesma alegria e para de servir porque, não vale a pena. Ou muitas vezes a pessoa tem um sonho, e aquele sonho não foi nem ela que sonhou. Porque a palavra do Senhor diz que é o nosso próprio Pai, nosso próprio Deus, que coloca os sonhos dentro do nosso coração. E Ele tem poder tanto para colocar esse sonho e tanto para realizar esse sonho. Agora, a pessoa sonha, mas aquele sonho é tão impossível, tão difícil de acontecer, que chega um determinado momento que ele fala, não, é impossível, não vai dar certo, vou retroceder. E estava prestes a acontecer. O que eu quero falar para você, você não pode desistir, você não pode parar, você precisa recusar a desistir, porque o Senhor está falando para você nessa noite, que Ele vai pegar na sua mão e vai te conduzir até que a resposta chegue até você, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo aqui, ele não está confrontando, como eu falei, mas ele está te encorajando. Olha, não desista de fazer o bem, porque no momento certo você vai colher. No momento certo as coisas vão acontecer. Eu quero que você escute o que eu vou falar para você aqui. Continue sendo fiel. Continue sendo fiel, mesmo que ninguém te reconheça. Nossa, eu ouvi isso muito, muito. As pessoas trabalhando junto, o pastor nem olha para mim, o pastor nem me dá uma palavra, o pastor... Vem cá, reconhecer é só ML. Você vai lá para reconhecer quem está morto. Sabe por quê? Eu posso até ser injusto com você. As pessoas aqui podem falhar com você, mas o seu pai, que está vendo tudo que você está fazendo, no momento certo, ele vai derramar uma recompensa sobre você. Porque a igreja aqui, Batista, não é sobre o pastor Magalhães. A igreja aqui não é sobre um líder de ministério aqui dentro. A igreja aqui é sobre Jesus Cristo. E fazer o bem significa que você tem a expressão de Jesus Cristo. A gente cansa, vou falar para você, esses dois tópicos aqui, de você fazer o bem e de você tratar as pessoas com amor, e sempre cuidar delas, e nunca, não vem recompensa. Você desanima, você retrocede. Sabe por quê? Qualquer pessoa que vem, que tem um mês para estudar uma palavra, e o pastor tem todo dia para estudar uma palavra para dar num velório, como foi de domingo, ontem, anteontem, hoje, uma pessoa, você tem que ter uma palavra. Aí o pastor da igreja não é aquela pessoa que tem um mês para poder preparar uma palavra e subir aqui e arrebentar com todo mundo e todo mundo aplaudir. Mas é um cara que é devoto a Deus. É um cara que fala aquilo que vive. Não só eu, mas os outros pastores que eu conheço. Mas muitas vezes nós somos deixados de lado. Qualquer pessoa que vem de fora é melhor que o pastor. Qualquer pessoa que está dentro da igreja, que não tem o mesmo preço, que não está pagando aquilo, tem maior valor do que o pastor que entregou a sua vida, como nós cantamos aqui, acabando com a vida, não só dele, mas da família dele também. Para que você continue de pé e continue recebendo uma palavra de fé e de esperança, para que você avance no Senhor. Então, eu quero falar para você que está aqui. Eu queria que a igreja estivesse toda. Não trabalhe para ser reconhecido. Trabalhe porque Deus te chamou para servir. Continue orando. Continue orando. Não está acontecendo nada. Continue orando. Porque menos você espera, algo vai acontecer. Agora, se você retroceder, porque a resposta não veio de imediata, você não vai ver o que Deus tem para fazer na sua vida. A segunda coisa, eu quero falar para você, continue servindo, mesmo que ninguém valorize você. Continue, porque quem desiste nunca vê a recompensa que Deus quer derramar sobre vocês. Por que eu estou falando isso? Eu quero compartilhar aqui, não quero que você pense que eu quero alguma coisa de você. Primeiro, Deus tem cuidado de mim. Eu quero o seu amor, como eu tenho dado o meu amor por vocês aqui. Eu tenho me entregado para vocês. Mas muitas vezes, eu me recuso. Eu falei que eu entrei no caminho sem volta. Só um caminho, até que Jesus volte. Mas muitas pessoas, por causa de uma coisa ali, ou porque eu acho assim, que eu acho aquilo,
retrocede, volta para trás, não continua. Eu estava numa crise, eu entrei num propósito 52 dias, no livro de Neemias, reconstruindo os muros espirituais. E eu marquei a data para começar, mas eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra do Senhor. Assim como o Senhor falou comigo, para que eu fizesse a igreja, e eu estou obedecendo, eu ouvi nitidamente o que o Senhor falou, eu estou seguindo. Mas as dificuldades estão aí, as lutas estão aí. Eu não quero desistir, eu não vou desistir, mas eu preciso ser fortalecido pelo Senhor. Me fala se eu estou no caminho, me fala que as coisas que eu estou fazendo, as pessoas estão vendo Deus em mim, porque o mais importante do seu testemunho é ver você transformado lá fora. O mundo lá fora precisa olhar para você e ver Jesus em você, você não cansar de fazer o bem. E eu estava nessa crise, no primeiro dia desse processo, eu estou no 16º hoje, 16 dias, muito bom, glória a Deus, falta alguns dias aí até 52, mas duas coisas aconteceram, eu quero compartilhar só uma com vocês. Primeiro, Deus mandou um pastor lá de Goiânia, profeta, ele não libera palavra para você aqui, ele vai até você, ele vai onde você está, para falar para você aquilo que você precisa ouvir. Muitas vezes a gente fica correndo atrás de profeta. Eu nunca corri e não vou correr. Sabe por quê? Eu tenho um Deus que sabe tudo o que eu passo, tudo que eu sinto. A mesma coisa eu falo para você, Deus sabe o que você passa, Deus sabe o que você sente. E eu falei para o Senhor, eu queria que o Senhor me desse uma luz e falasse que eu estava no caminho, que eu estou no caminho certo. Porque eu não quero retroceder, eu não quero sair para a direita nem para a esquerda, eu quero andar na linha que o Senhor me mandar andar. E eu coloquei aquilo, esse pastor veio e falou tudo que eu estava orando nas semanas anteriores. Eu não vou compartilhar com vocês, porque vocês vão ver nas ações que vão acontecer da agora para frente. Mas outra coisa que eu pedi, eu falei, Senhor, a Ronívia sempre fala, pastor Magalhães, você é carente demais de amor. Acorda, meu filho, levanta, para de ser assim desse jeito, né, meu bem? Cadê? Você é mimimi demais. É porque eu gosto de dar amor, eu também gosto de receber. Essa é a minha linguagem. Não é assim, não é bom? Você recebeu uma palavra de elogio, uma palavra de afirmação. Pastor, a tua palavra, tocou profundamente no meu coração. Eu tomei uma decisão, eu vou fazer de forma diferente. A gente não escuta isso. Eu não estou, talvez eu estou ensinando a igreja errado. Mas não é para poder massagear meu ego, não. Não é para me levantar, não. É porque essa é a minha linguagem de amor. Eu gosto disso. E eu gosto também de falar para as pessoas. Se eu passo por pessoas durante o dia, a minha mentalidade é ajudar. Se está caído, levantar. Se está bem, é para ficar melhor. Se está melhor, eu quero que fique melhor ainda. Essa é a minha oração todos os dias. E eu estava orando para que Deus falasse comigo. Não entenda errado, em nome de Jesus quem está aqui. Mas uma pessoa me procura e a pessoa fala, olha, pastor, eu preciso fazer algo aqui, mas não era eu, era outra pessoa que tinha que fazer, mas não tem coragem, mas ele pediu para eu fazer por ele. Escuta, pastor, o Senhor tem sido uma bênção na nossa casa, na nossa cidade, na nossa família. Eu quero falar para o Senhor que essa pessoa quer honrar o Senhor de uma forma que eu não sei, não precisa levar isso, pensar de coisas diferentes, que está comprando, não. Eu falei, o quê? Comprando? Na hora o Espírito Santo falou, você não pediu para que alguém trouxesse uma palavra? Essa é a palavra. Só que a palavra veio acompanhada de um presente. Aquele presente, essa pessoa mandou te entregar isso. Era um maço de dinheiro, gente. Na minha vida, eu sirvo ao Senhor desde os 17 anos. A minha primeira oferta que eu saí, e eu preguei em outra igreja,
Eu cheguei no meu pastor em Goiânia, falei, pastor, eu ganhei uma oferta lá onde que eu preguei, pastor. O pastor, tá. Eu falei, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, pastor, é a primeira, eu quero honrar o Senhor. Eu vou falar para vocês, naquele dia eu senti um toque do Senhor. Porque a pessoa, além de entregar, ela falou assim, isso não representa nada, mas é só para você saber que o seu trabalho nessa cidade, como pastor, tem feito diferença. Então assim, eu senti amado, sabe? Eu comecei a sentir fortalecido pelo amor do Senhor. Porque você está numa jornada, numa luta, num trabalho, como nós estamos aqui, todos os dias. Quantas famílias nós temos aqui? Quase 300 famílias. Cada um tem uma situação, cada um tem um problema, e eu não consigo resolver. Mas eu sofro. Eu não sou Deus. Mas a gente fica, Deus, por que o Senhor não resolve? Senhor, entra lá naquele casamento. Senhor, entra lá naqueles filhos rebeldes. Senhor, entra lá na cabeça daquele homem, tira aquele vício, tira aquela droga, tira tudo aquilo. Eu até compartilhei com os meninos lá do acampamento, se vocês soubessem como que é a cabeça de um pastor, vocês iam falar, vai birular, vai ficar doidinho, loguinho. É o tempo todo, pensando em alguma coisa, pensando em uma família, pensando na igreja, pensando na administração da igreja, pensando nas contas da igreja, pensando em tudo que tem. Aí vem o cansaço. Aí vem as dificuldades, aí vem a falta do reconhecimento, aí vem a falta de tudo que você pode imaginar. Aí vem um pensamento de desistência. E o que a gente faz? A gente recusa a desistir. Por que a gente recusa a desistir? Porque nós confiamos num Deus Todo-Poderoso. Ele é poderoso para transformar qualquer situação. Eu não sei quando o que o Senhor me mostrou vai acontecer nessa igreja. Mas eu sei que vai acontecer. Eu tenho orado para que seja breve, porque Jesus está à volta. Nós não podemos brincar de igreja. Mas eu quero falar para você, eu vou continuar insistindo. Eu vou continuar orando. Vou continuar fazendo da melhor forma sempre, mais do que eu estou fazendo. Porque eu quero que essa cidade seja impactada pelo testemunho seu aqui na igreja. Estão comigo? Então, a gente cansa porque as coisas demoram a acontecer. A gente cansa porque a gente espera um resultado, mas o resultado não acontece. Tem a história do bambu chinês, que eu vou concluir contando essa história. O bambu chinês tem a semente, você prepara a terra, você pega e coloca a semente na terra, e você aduba, você cuida, você tira os matinhos, passa um ano, nada acontece. Passou 2 anos, ainda nada acontece. Passa 3 anos, você só cuidando, e nada acontece, nem um broto brota, nada. Entra no 4º ano, a maioria já desistia, ia pensar, não, a semente caiu, morreu, não vai dar nada não. Mas a pessoa que sabe da semente, que a semente vai germinar, ela tem a certeza, tem a fé que plantou, que vai brotar, ele continua cuidando. No 5º ano, ele começa a brotar. Só que durante algumas semanas, ele cresce de uma forma extraordinária, dezenas de metros para cima, em poucas semanas. Eu te pergunto, o bambu cresceu em poucas semanas ou em 5 anos? Em 5 anos. Por que isso? Porque o bambu, quando ele estava na fase de crescimento, ele estava criando raízes, desenvolvendo umas raízes complexas, profundas, e distribuindo toda aquela região. Para quê? Para que quando o crescimento viesse, ele crescesse de uma forma extraordinária. A mesma forma é a nossa vida espiritual. Muitas vezes Deus está trabalhando em nós, em coisas que a gente não consegue ver. Deus está trabalhando a nossa fé, o nosso caráter, a nossa maturidade, a nossa dependência nele. E não tem nada acontecendo. Eu tenho feito essa pergunta muitas vezes,
Por que as pessoas ouvem as palavras e não são transformadas, Senhor? Por que as pessoas sabem o que elas precisam fazer e elas não fazem? Sabe o que o Senhor falou para mim? Só continua ensinando. Quem opera não é você, é o Espírito Santo de Deus. Então, você pode ter certeza que o Senhor vai fazer e Ele vai continuar operando na sua vida em nome de Jesus. E no tempo certo, você vai colher, a igreja vai colher e todo mundo vai ver o reino dos céus manifestando aqui nesse lugar. Amém? Porque chegou o tempo de Deus. E quando o tempo de Deus chega, sabe o que acontece? Portas se abrem, milagres acontecem, respostas chegam, as suas lágrimas se tornam um testemunho. Talvez hoje você está chorando, hoje você está querendo que algo aconteça na sua vida. Eu quero falar para você, essas lágrimas vão se transformar em um grande testemunho. Porque o Deus a quem nós servimos, Ele não faz as coisas com rapidez, mas Ele faz no tempo dEle. O segredo nunca foi rapidez, o segredo sempre foi permanência. O apóstolo João escreveu isso lá em João capítulo 15. Vocês são o quê? Ramos, e Jesus é o quê? A videira. Todo ramo que permanece ligado à videira, esse produz frutos. E eu quero falar para você, o Senhor vai fazer com que você produza frutos. Quero que vocês fiquem em pé, vamos estar orando. Eu não sei qual é a área da sua vida, eu não sei o que você tem vivido. Assim como o João falou aqui, eu falei algumas vezes, mas eu quero falar para você, o meu Deus, o meu Pai, Ele sabe tudo o que você tem passado. Mas eu quero falar para você, tem coisas na vida que você não pode deixar para depois. Tem coisas na vida que tem que acontecer hoje. Se você está aqui e entendeu o que foi dito, recuse a desistir. Eu quero falar para você, tem algo que você pode fazer hoje, para que uma porta possa ser aberta na sua vida, uma porta espiritual seja aberta. O que pode ser, pastor? Muitas vezes a pessoa deixa de amar as pessoas que estão próximas umas das outras. As pessoas fez algo errado com você e você não perdoa. Você deixa para depois. Você pode falar de Jesus para as pessoas e você não fala. Você pode servir uma pessoa e você não serve. Eu quero falar para você, hoje é o dia de você fazer algo para Deus que pode mudar a sua história. Se você está aqui e você tem alguém na sua casa, na sua família que precisa resolver a questão do perdão, liga para ela hoje ou vá até ela e fala, olha, eu quero te pedir perdão, quero resolver isso, porque eu quero falar para você, quando você fizer isso, uma porta vai abrir. O grande problema das pessoas é que elas querem que Jesus faça alguma coisa para elas, mas elas nunca estão dispostas a fazer aquilo que Jesus pede para elas. Então elas desistem de tudo. Mas eu quero falar para você, qual é a área, quero fazer uma pergunta para você, qual é a área da sua vida que você tem desistido? Qual é a área da sua vida que você não tem insistido de permanecer? É na oração? É no chamado? É no propósito? Ou você que é pai, tem desistido dos seus filhos, tem dado problema? Ou você que está aqui tem desistido do seu casamento, dos seus relacionamentos com as pessoas que estão próximas de você? Qual é a área que você precisa apresentar a Deus? Eu quero falar para você, pega essa área, apresente ao Senhor nesse momento. Eu quero falar para você, as coisas vão ser transformadas. Talvez você chegou aqui com um pensamento de desistência, parar de sonhar, parar de lutar, parar de acreditar, mas o Senhor está batendo na mesma tecla. Eu não sou de ficar repetindo, mas recuse-se a desistir. Nós vamos estar cantando, eu quero que você fale para o Senhor, Senhor, olha, eu entrego essa área, Senhor, eu entrego esse problema, Senhor, eu entrego esse desejo meu de não querer continuar, nas suas mãos, faça dele aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem,
Só tua graça me basta, em tua presença meu prazer. O milagre geralmente acontece um dia após aquele dia que você estava pensando em desistir. Eu quero falar para você em nome de Jesus. Você que tem tido esse pensamento de desistência, de retroceder, quero que você coloque a mão no seu coração. Nós vamos estar orando juntos. Eu sei que o Senhor pode mudar. Eu sei que todos nós passamos por momentos difíceis, coisas difíceis, mas o Senhor vai nos capacitar a continuar. Ele vai nos ajudar a permanecer. No nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Pai, os teus filhos diante do Senhor. Pai, como foi dito várias vezes aqui, o Senhor conhece cada um dos teus filhos que estão aqui. O Senhor sabe, ó Pai, aquilo que tem incomodado, aquilo que tem prejudicado teus filhos, aquilo que tem levado os teus filhos, ó Pai, a desistir do propósito pelo qual o Senhor tem estabelecido na vida deles. Pai, mas nós sabemos que é o Senhor que nos capacita, nós sabemos que é o Senhor que nos fortalece. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, visita teus filhos nessa noite, faça com que eles continuem fazendo, ó Pai, aquilo que agrada ao Senhor, e que no momento certo a colheita venha sobre a vida deles, que cada oração, que cada pedido diante do Senhor, que cada área, ó Pai, de desistências que os teus filhos têm apresentado para o Senhor nessa hora, ó Pai, eles possam receber uma luz do Senhor, uma palavra do Senhor, para que eles possam continuar em nome de Jesus. Aleluia. Amém. O Santo dos Santos.